Freud contra o sionismo. Vamos ler juntos aqui. De Lucas Gerzi Portela. Conjunto da obra do pai da psicanálise explica o porquê dele, ainda nos anos 1930, renegar a ideia de um Estado exclusivamente judeu na Terra Santa. Vamos ler juntos aqui. Aliás, recomendo para vocês lerem os textos da Jacobin Brasil, gente, e assinarem a revista deles. A psicanálise tem algo a dizer sobre a questão palestina e o sionismo por um motivo histórico. A última grande obra teórica de Freud, em um texto nos anos 1930, se debruça sobre o que está em causa genealogicamente na então crescente demanda por um Estado judeu e, de modo geral, na chamada metapsicologia específica da condição judaica. Eu me refiro a Moisés, o monoteísmo. A posição de Freud frente ao judaísmo é bastante dialética. Na mesma época em que ele se filiou ao clube Benai Brit e no seu discurso de filiação, ele enfatizou que, sendo completamente ateu e mesmo antirreligioso, achava crucial insistir no fato de que ele era um judeu. Por outro lado, enfatizava que os judeus precisavam parar de se colocarem como exceção e, ao contrário, tornarem-se um dos povos que compuseram o Ocidente moderno, ao lado, sobretudo, da cultura greco-latina. Freud e o mito do povo escolhido. Em Moisés T, o monoteísmo, as principais questões que se colocam para Freud são: o que leva os judeus a se tornarem um povo escolhido? Quais as consequências de sustentar tal narcisismo? Um dos principais efeitos que se pode relacionar com isso é que, na economia masoquista inconsciente, o preço de tal posição de exceção privilegiada é o de ser, na prática, um povo sistematicamente perseguido, excluído e desterrado. O povo escolhido também é escolhido para ser o bode expiatório dos outros povos. Mas dessa posição singular que Freud também deriva as qualidades específicas dos judeus. A altíssima capacidade de abstração e resiliência, por exemplo, é mais do que qualquer outra a civilização da letra sustentada em um livro e um idioma, curiosamente, não tem vogais. O que Freud tenta efetuar nesse seu testamento intelectual é o equivalente para a sua etnia ao que em um tratamento psicanalístico se chama de travessia da fantasia. Desmistificar a figura de Moisés como fundador do judaísmo reunificado, pois ele seria, na verdade, um egípcio assassinado pelos judeus no episódio da adoração do bezerro de ouro. Assim se operaria a queda do ideal de um povo escolhido para a posição em que se sustenta uma falta. É por ter sido sistematicamente perseguido e nunca ter sido um Estado-nação que os judeus podem conhecer e reconhecer a condição de oprimido de qualquer outro povo, com quem teriam solidariedade a despeito da sua racialidade. Freud foi, em parte, bem-sucedido quando vemos rabinos racídicos se colocando contra o Estado de Israel e a favor da população palestina oprimida por ele. Ou ainda Michael Brooks, jornalista também judeu, insistindo que não há nada de complexo na questão israelense-palestina. De um ponto de vista lógico-simbólico, a questão simplesmente é que o Estado de Israel repetir sobre os palestinos a mesma opressão colonial que historicamente os judeus sofreram, naquilo que Freud um dia chamou de identificação com o rival. Os Estados Unidos dos anos 1920 como modelo de destino de Israel. Era esse ainda outro objetivo pelo qual Freud jamais simpatizou com o sionismo, o risco de que os judeus fizessem com algum outro povo justamente o que sofreram, invertendo os polos de sua fantasia fundamental sem atravessá-la, era muito grande. Há quem contra-argumente que se Freud tivesse vivido a ponto de ver a solução final das câmaras de gás nazistas, ele mudaria de ideia. Discordo. De alguma forma, Freud previa uma catástrofe como aquela ocorreria. Por exemplo, no texto recém-lançado de Freud, manuscrito inédito de 1931, ele critica a intervenção estadunidense no Tratado de Versalhes. Trata-se de um prefácio de uma biografia do presidente norte-americano Woodrow Wilson, que seria escrita pelo embaixador dos Estados Unidos na Áustria, William Bullitt, e convidou Freud para essa tarefa a quatro mãos. A obra, publicada póstumamente, não era reconhecida como contendo o estilo freudiano, até que reapareceu em forma de manuscrito com todo o seu brilho. Freud, pouco antes de morrer, autorizou a publicação a contragosto, em gratidão ao esforço diplomático de Bullitt, para retirar a sua família de Viena, ocupada pelo nazismo alemão, e dar-lhe asilo na Inglaterra. Apesar da controvérsia, essa obra estabeleceu uma espécie de ponte entre o primeiro textos culturais de Freud, Totem Tabu,
e o último, Moisés e o monoteísmo, sem deixar passar sua obra fundamentalmente antifascista, por antecipação, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Este breve prefácio restaurado, Freud propõe uma metapsicologia do cristianismo como prolongamento natural do judaísmo, uma religião que reconhece a castração universal, livrando-a do imperativo do povo escolhido e que toca o biografado Freud teme que a intervenção dos Estados Unidos no Tratado de Versalhes, ao invés de pôr fim à justeza da Primeira Guerra Mundial, preparasse o caminho revanchista para outra guerra. Woodrow Wilson, de formação intelectual provinciana, participa das tratativas idealistas da paz, que não passam jamais pela materialidade, abrindo inadvertidamente o caminho para que Georges Clemenceau cobrar da Alemanha uma dívida impossível de ser paga. A capacidade preditiva de Freud, mas também de Lacan, sobre fatos coletivos a partir da sua clínica é notável, quase profética, o que nos leva a crer, diante da solução final dos nazistas contra os judeus, Freud se colocaria, isso sim, ainda mais contrário ao surgimento do Estado de Israel. Freud certamente sabia o tamanho da inversão pulsional que um povo sofreu no Holocausto seria capaz de executar caso tivesse o poder de um Estado-nação nas mãos, assumindo o papel de algoz, mesmo que fosse seu povo, embora pudesse ser também qualquer povo. O Lucas Gersi Portela é psicanalista, graduado em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado lato sensu, especialização em saúde mental pela Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia, e fez esse texto muito importante para todo mundo poder acompanhar. Meus queridos e minhas queridas,